Meus irmãos, graça e paz, vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 10, versículo 6 em diante. Zacarias, capítulo 10, versículo 6 em diante. Semana passada nós falamos sobre os 5 primeiros versículos e hoje vamos dar continuidade aqui ao capítulo 10 do profeta Zacarias. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Todos acharam? Zacarias, capítulo 10, versículo 6 ao 12, diz assim: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos verão e se alegrarão, seu coração se regozijará. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes tinham se multiplicado, ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, verão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria, dá-lo-eis a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão no mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Amém? Sentai. Esse é um texto que fala de salvação, de redenção, de restauração. Aponta para a salvação em Cristo Jesus, porque o Antigo Testamento, conforme diz o autor aos Hebreus, as coisas aqui reveladas são sombras, apenas sombras daquilo que seria completado no Novo Testamento. O Antigo Testamento é como se fosse um botão, o Novo Testamento como se fosse a rosa completa. O Antigo Testamento é como se fosse uma semente, o Novo Testamento como se fosse a árvore já madura, adulta. E o texto realmente vai falar de salvação. Deus não é só o pastor do seu povo, como a gente viu no versículo 1 ao 5, né? Deus estava com os pastores de Israel, e ele mesmo tomaria seu cargo o rebanho. A gente vê também que Deus é o Salvador, aquele que redime Israel. Versículo 6 começa dizendo assim: fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. Salvarei, fortalecerei. Salvarei, fortalecerei. Quando a gente estuda, como é o nosso caso aqui, o livro inteiro de Zacarias, você já conhece o contexto. Sabe que Zacarias era contemporâneo do profeta Ageu.
o governador era Zorobabel, o sacerdote Josué, que o povo estava vindo do exílio. Primeiro foram levados para o cativeiro, a tribo do norte, para o cativeiro assírio, em 722, depois a tribo do sul, Judá, Benjamim, levados para o cativeiro babilônico, em 586, conforme as profecias de Jeremias. Ficaram lá 70 anos, e agora estavam voltando. Mas quando eles voltam, eles encontram uma cidade destruída. Não havia muros, não havia templo. A declaração de Anani é bem esclarecedora quanto a isso. Quando ele vai visitar Neemias pergunta como estavam os seus compatriotas que haviam ficado em Jerusalém, e eles estão em grande miséria, fúria, miséria, estão em abandono. Então, era essa a situação. E quando eles voltam, os inimigos estão ali, as pessoas não estão ao redor para apoiar, as nações estão ao redor para derrubar, para continuar ali a massacrar, querem ver Israel se erguendo. Então, eles estão num momento de dificuldade, eles vão ser animados. Ageu faz isso, Zacarias faz isso, e essa é uma bela declaração: fortalecerei e salvarei. Você sabe que depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu, parte seguida a Roboão, parte seguida a Jeroboão, reino do sul, reino do norte. E agora aqui, ele não só salva, ele une o seu povo. Interessante que, historicamente, a tribo que volta, o povo que volta, é o povo do Reino do Sul. É o Reino do Sul que volta. É Judá que volta. Bem, a gente falar Judá, porque a tribo de Benjamim foi praticamente absorvida por Judá. Então, depois do cativeiro, a gente fala com os judeus. Mas, aqui nesse texto, a gente vê que Deus trata com o seu povo como um todo, um povo unido. E onde nós vemos isso? Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falei contato com isso do povo. A casa de Judá representa o reino do sul, e a casa de José representa o reino do norte. Você está lembrado que na divisão das tribos, José teve porção dobrada, com Manassés e Efraim. Então aqui Deus fala que o seu povo será um povo unido. No Antigo, no Novo Testamento, Deus deseja um povo, uma igreja unida. No Novo Testamento a gente tem lá a tipificação ali, ilustrações como um edifício, um povo. Nós somos chamados para ser um povo unido, uma igreja. Bem, falei juntar, porque me compadeço deles. Irmãos, a salvação, a gente está falando da salvação histórica, do povo de Judá, de Israel, mas nós estamos aplicando já a salvação em Cristo. Bem, essa salvação, quer uma libertação física ou espiritual, ela é obra única e exclusivamente da graça de Deus. Pode ser que alguns do povo e alguns de nós queiramos entender assim: restaurareis, ou salvareis, ou faloreis voltar à terra, porque eles são bons, porque eles são merecedores, porque o castigo já foi suficiente, porque agora eles aprenderam a lição. Não, o que nós temos faloreis voltar porque eu me compadeço.
Não é por causa dos nossos méritos, é apesar dos nossos deméritos, é que nós somos salvos. Não é por causa das nossas boas obras, é pela abundante graça de Cristo. Como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, as misericórdias do Senhor, são as misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Isso aqui é claro no texto, porque eu me compadeço deles. Porque eles voltaram, porque eles foram reintegrados à terra, porque o templo estava sendo construído, porque as coisas agora estão funcionando, porque Deus se compadece com o seu povo. Nós precisamos lembrar isso em cada momento. Quando nos lembramos disso, nós ficamos livres daquilo que na Bíblia é chamado de grande transgressão. O pessoal diz que não tem pecadinho e pecadão. É verdade ou não é verdade? À luz do breve versículo das das nossas confissões de fé, não é verdade. E à luz do texto de Provérbios também não, porque Deus tem pecados que Ele abomina. E um dos grandes pecados, a grande transgressão, que é a soberba, que ela não me domine, e aí ficarei livre de grande transgressão. Se a gente lembra disso, que nós somos salvos, porque Deus se compadece de nós, e não por causa dos nossos méritos, dos nossos esforços, nós estamos livres, ou seremos livres desse tipo de pecado. Porque reconhecemos que não há nada que haja em nós, isso há em Deus. Serão como se eu não tivera rejeitado. Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem assim: eu perdoo, mas não esqueço. Algo semelhante, né? Eu perdoo, mas não quero mais falar. Deus aqui, e Deus é Deus, né? Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Deus, Ele pega esse povo rebelde, esse povo que foi avisado pelos profetas, esse povo com que Deus caminhou durante anos, tentando corrigir até vir esse castigo do exílio, e diz assim: olha, eu vou chamá-los de novo, eu vou integrá-los à terra, como se eu não tivesse rejeitado. Em outras palavras, é assim, como se nada tivesse acontecido. Isso me faz lembrar aquilo que no Novo Testamento nós chamamos de nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo aos Romanos, ele trata muito da justificação. Eles justificados, Romanos 5, mediante a fé dos pais com Deus, mediante Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. A justiça de Deus é imputada a nós. O que essa justiça de Deus imputada a nós significa? Que nós tínhamos uma dívida impagável, como daquele servo que devia muito, foi perdoado. Nós temos uma dívida impagável. E Jesus pagou essa dívida. Mas ele não só pagou a dívida, porque imagine a situação: você tem uma dívida financeira mesmo, você tem uma dívida, você deve, a gente nem precisa dever isso, né? Pobre nem precisa dever isso, você deve R$1 milhão, você deve R$1 milhão, aí a sua dívida foi perdoada, paga, tá bom? Excelente. Mas você continua duro, não é isso? Continua zerado, só está zerado. A justificação de Cristo é melhor do que isso.
como se ele perdoasse essa dívida de 1 milhão, pagasse essa dívida e nos desse um crédito, não de 1 milhão, mas um crédito infinito. As incontáveis bênçãos de Deus, as multiformes graças de Deus, ou como Paulo fala aos Colossenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é justificado. Vou restaurá-los como se não tivesse rejeitado. Baseado neles? Baseado em Israel? Baseado em nós? Não. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, eu o suprirei. A salvação nunca foi, nunca será, nunca é baseada em nós. Ele é baseado sempre em Deus. Ele é a nossa voz. Ele é o nosso Senhor. E por isso, nós pregamos e dizemos, defendemos lá os 5 pontos do calvinismo, no meio de tempo, vamos citar o último aqui. Perseverança dos santos. Por que a gente vai perseverar? Por que vamos perseverar? Porque a gente tem essa certeza. É porque é Ele que faz. Não somos nós, somos baseados nele. Falei que ia citar só um ponto mais irresistível, né? Da graça e irresisticidade, né? Os 5 pontos do calvinismo são depravação total. Nós estamos completamente destituídos da glória de Deus. Não há nada no ser humano que o faça merecer o favor de Deus. Não há uma fagulha de bondade. Depravação total. Vão se multiplicar a iniquidade na terra. Nós vemos lá em texto Gênesis, fala lá dos contemporâneos de Noé. Onde é que era grande, não tinha se multiplicado. Não havia ninguém que fizesse o bem. Então, gravação total. Depois, eleição incondicional. Não foi, quando a gente brinca lá, quando é criança, ou mesmo adulto, que a gente vai escolher uma equipe para trabalhar, a gente procura escolher os melhores. Então, a gente tem condições para escolher. Nem que seja aquele que a gente simpatiza mais. Mas Deus escolheu de forma incondicional. Ele escolheu porque Ele amou. Simplesmente porque Ele amou. Então, reprovação total, eleição incondicional, graça irresistível. Isso as pessoas não conseguem entender. Mas nós não resistimos. Temos como resistir. É tão grande, tão intensa. Ela superabundou com o seu apóstolo Paulo na nossa vida. A gente não resiste. A gente é vencido pelo amor de Deus. Expiação limitada. Outro ponto também, pouco discutido. Ele não morreu por todos. Ele morreu pelos seus eleitos, pelas suas ovelhas, pelo seu povo. O que a gente não pode esquecer é que quem são, esses escolhidos, pertence ao Senhor. O joio e o trigo crescem juntos, e não cabe um homem separar. Quem separa é só Deus, que ele deu os anjos do Senhor. E por fim, a perseverança dos santos. A obra começou em Deus e ela termina em Deus. Por isso que a gente tem essa segurança. Efraim serão como, os de Efraim serão como valentes, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Os seus filhos verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. A gente vê com as marcas da salvação. Ela é obra de Deus, é Deus quem faz, é pelo seu nome, pela sua misericórdia, é porque Ele se compadece, sempre. E uma consequência dessa salvação, uma marca, se você preferir essa expressão, é a alegria. Eles vão se alegrar. Como? Não é que se estivesse, mas como fosse pela alegria do Filho. E se alegrarão
e se regozijarão no Senhor. Na Escritura, na Bíblia, a gente tem isso de capa a capa. Nós somos chamados à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez nos diz. Alegria no Senhor, está no Testamento lá. Nossa força somos chamados a alegria. Alegria, conforme Gálatas 5, é um dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, humildade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é a alegria. E dons, pode ser que nós não tenhamos alguns. Deus distribui conforme a sua vontade. Agora, os frutos, nós temos que ter. Os frutos devem estar presentes na vida de todo cristão, todos os frutos. E um deles é a alegria, a saber, a tristeza contínua, não é questão de tristeza, mas contínua, infelicidade, não faz parte da vida do cristão. Até um canto de tristeza, de cristão, então não faz parte da nossa vida. A gente chora, a gente fica triste às vezes, mas isso é um outro momento. É como a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Paulo repete: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Eu vou deixar para quando estiver tudo bem. Quando estiver tudo bem, eu me alegro. Não. O apóstolo Paulo é exemplo disso, nessa carta aos Filipenses, onde está o texto que você tem. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Preso, ele diz isso. Alegrai-vos no Senhor. Os apóstolos, presos também, cantavam, à meia-noite. Então, a alegria é uma das marcas da salvação. E Deus chama, o chamado de Deus é irresistível, ele é eficaz, é um chamado poderoso. E olha a expressão que ele usa para esse chamado, no versículo 8: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Deus chama, conforme aqui o texto diz, usando uma metáfora, assobiando. A gente que não está acostumado aí com as ovelhas, mas a ovelha ouve a voz do pastor e segue. Mas a gente está aqui acostumado com os animais, de estimação, como o cachorro. Você assobia e ele vem. Deus, ele nos chama e a gente vai. Aparência aqui, apenas para aí, eu estava vendo, de costume, eu estou lá estudando e tem alguém na sala assistindo alguma coisa. Era você, a Raquel, ou era a sua mãe que estava assistindo negócio de gato? Eram as duas, Aí foi um dos gatos, tinha um teste, um especialista em gato. Aí estava com o gato assim, sabe o nome dele, se ele conhece a portona, tudo o gato conhecia e sabia. Só que ele escolhia, atendeu ou não. É diferente do cachorro, O cachorro atende. Mal comparando aqui, nós não temos essa opção do gato. Nós somos aqueles que sempre atendem a voz de Deus, o seu chamado é irresistível. Ele chama, ele assobia e nós vamos. Lembrando aqui que havia um grupo, alguns que teimavam em permanecer na Babilônia, porque eles estavam se atentando lá. Talvez muitos deles tivessem nascido, crescido na Babilônia e tinham se estabelecido, prosperado, feito casas, como Jeremias tinha ordenado, construir casa, dar as vossas filhas no casamento, casar.
enfim, tudo a Babilônia. Eles prosperaram, orai pela paz da cidade, falando desse reino. Eles prosperaram. E agora eles não queriam trocar aquele conforto da Babilônia por uma cidade que estava, digamos, recomeçando. Então, havia dificuldade em alguns desses lados voltarem. Mas ficar na Babilônia era perecer. Né? Era óbvio, porque a Babilônia seria conquistada ali, por aquela região que foi conquistada pelos persas, né? Depois serão destruídas também pelos gregos. É isso que o Zacarias já ia profetizar sobre isso. E a bênção, irmãos, é abundante. É abundante. Deus restaura e Deus restaura mesmo. Multiplicação, como antes se tinham multiplicado. Quer dizer, vocês não é que só vão restaurar vocês, mas vocês vão se multiplicar como antes. Né? Deus continua mantendo aqui a sua promessa de uma grande posteridade e prosperidade. Lembrando de Zacarias 2, ali na terceira visão, nas 8 visões de Zacarias, é a visão da cidade. E saiu agrimensor, né, da postura média, ele sai para medir a cidade, para ver se a cidade seria tão grande como a primeira. E ele é repreendido. Eu já estudando isso aqui, não começa a cidade. Por quê? Porque a cidade vai ser como uma aldeia sem muros. Ele será ilimitada. Até hoje nós queremos colocar muros na cidade de Deus, queremos limitar a igreja, queremos dizer como é e até onde que vai. Isso sempre pertenceu e pertence a Deus. No Novo Testamento, a gente vê Jesus falando de plenitude de vida, de abundância. É um diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha ali abundância. O versículo 9 é uma orientação e também um consolo para a gente descansar sempre no Senhor. Deus é o Senhor da história. Ele conhece todas as coisas e dirige todas as coisas. Deve ter o caminho do Senhor, 17:5, confia nele, mas ele fala. Olha o que diz o versículo 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim. Em lugares remotos, viverão com os seus filhos e voltarão. A palavra hebraica aqui para semear, zero, e alguns intérpretes, vem aqui um jogo de sentido nessa palavra. Que a mesma palavra usada para espalhar, ela é usada também para semear. O mesmo movimento que você faz para espalhar, né, é o movimento que você faz para lançar a semente. E aí começa-se a interpretar, né, um ato de Deus na história, que quando Deus espalhou Israel, eles foram por todos os cantos do mundo. E onde ficaram fincados, eles estabeleceram as suas sinagogas. Haviam sinagogas em vários lugares. E se você lembrar bem, no Novo Testamento, aconteceu a mesma coisa. Quando o povo foi disperso, no livro de Atos, há pelo menos 2 menções disso, uma em Atos 8 e depois em Atos 11. Com a morte de Tiago, os cristãos foram dispersos. E o texto diz: aqueles que foram dispersos iam pregando o Evangelho, pregando a palavra.
um dos dois textos, que agora não recordo, memória, diz que ele não pregando mais somente aos judeus. Aí depois da morte de Estevão, a mesma declaração, aqueles que foram dispersos, espalhados por causa da perseguição que sobreveio por causa da morte de Estevão, iam espalhando lá, palavra, pregando a palavra. Então, a mesma perseguição que espalha é também aquela que espalha a semente, que lança a semente. Mas isso não é assim tão bonito, né, irmãos? Embora seja produtivo. Porque às vezes, aliás, a semente, para ela crescer, ela tem que morrer. Muitos morreram. Gregório dizia que, pelo século, que o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Meio século, né? O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Então, às vezes, aquele grupo que estava ali na igreja de Jerusalém, reunido, pregando o Evangelho, sendo ali aceito, talvez ficasse ali durante muito tempo, se não tivesse uma perseguição que os espalhasse. Aqui no Brasil, parte desse Evangelho, né, chegou também por isso, né? Pessoas protestantes eram perseguidas em lugares, na Inglaterra, nos Estados Unidos, por conta de perseguição, né? E outros chegaram aqui também, por perseguição nos seus países, lá na Europa, sobretudo. Versículo 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, da Loeis, da terra da Gileade, do Líbano, e não se achará lugar para eles. Se você observar bem esse versículo, você vê o caráter simbólico, o caráter literal, mas também o caráter simbólico de Deus. Por quê? O que eu falo quando estou dizendo de literal? A Síria e Babilônia era de um contexto próximo, né? A Síria no texto, que era um cativeiro próximo, inimigos próximos. Agora, quando fala do Egito, fala de algo mais remoto. Não foram dispersos nessas coisas, mas é para mostrar os êxodos pelo qual passou o povo de Deus, né? E que eles seriam restaurados. E aí tem alguns êxodos. O que é êxodo? Saída, partida. O primeiro êxodo na Bíblia que a gente tem, registrado no livro que leva o nome, né? Êxodo, foi a saída do povo de Deus do cativeiro egípcio. A gente podia pensar no outro êxodo, e aí eu não vou ficar enumerando, né? Porque vai ter gente que vai pensar em mais, mas esse aqui, o retorno do povo de Deus do exílio babilônico. É uma volta, um êxodo. Mas o grande êxodo que nós aguardamos foi inaugurado, não na Páscoa judaica, mas na ressurreição, né, na Páscoa que é Jesus. Na cruz do Calvário, na morte e ressurreição de Jesus, nós temos um grande êxodo inaugurado, que é quando nós vamos para a cidade santa, para o céu, quando o Senhor voltar. Passarão no mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, o cetro do Egito se retirará. Lembrando-se aí mais uma vez de inimigos recentes, semitípicos, no tempo da escrituração do texto, do povo de Deus. Todos eles serão vencidos, os nossos inimigos também. Eu os farei, eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome, diz o Senhor. Nós somos o único povo fortalecido do Senhor. Também temos os nossos inimigos ao redor. Lembrando aí lá no livro de Neemias, Sanballat, Tobias, Gesem, Ará,
Continua por aqui, com outros nomes. Mas a vitória do povo de Deus é certa. É certa. Porque o Senhor garante. Ele é que nos fortalecerá, nos levará em triunfo. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Gosto de Paulo, falando aos Efésios, diz assim: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos sempre no Senhor. É necessário que eles se fortaleçam no Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.